No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre diversos conceitos que são centrais na álgebra linear. A gente vai estar definindo quando vetores são linearmente independentes. A gente já falou um pouco sobre o espaço gerado por um conjunto de vetores, quando a gente viu o espaço coluna de uma matriz. E a gente vai estar discutindo o que é a base e dimensão de um espaço vetorial. Vamos começar então falando sobre independência linear. Nós dizemos que n vetores, ou seja, V1 até Vn, eles são linearmente independentes, em geral a gente só fala independentes, se o seguinte ocorrer. Vamos olhar para as combinações lineares desses vetores. E esse CI, C1, C2 só são constantes, ou seja, são números escalares, é um número real que está multiplicando esses vetores. E a gente aqui quer obter o vetor zero. Isso aqui é justamente um vetor com todas as coordenadas zeros. A gente quer olhar para essa combinação linear e qual seria uma solução aqui, né? Seria justamente que se a gente considerasse cada uma dessas constantes aqui como zero. Se fosse zero multiplicado pelo vetor e somasse, a gente teria que daria esse vetor zero aqui. E a gente vai dizer que vetores são independentes quando, assumindo que essas constantes são zero, é a única forma da gente obter esse vetor zero aqui. Ou seja, a gente diz que um conjunto de vetores é independente se a única combinação linear que faz a gente obter o valor vetor zero é quando cada uma dessas constantes é igual a zero. E quando existem outras combinações que fazem a gente obter o vetor zero, a gente diz que esses vetores são dependentes. Para qualquer conjunto de vetores, a gente vai sempre ter que esse conjunto é um conjunto de vetores independentes ou um conjunto de vetores dependentes. Vamos ver um exemplo agora para a gente entender esse conceito melhor. Bom, vamos considerar aqui um vetor v qualquer, e aí vamos considerar o vetor que é duas vezes esse vetor v. Então, a gente vai chamar esse vetor v, qualquer que seja esse vetor, de v1, e vamos considerar esse vetor v2 como sendo duas vezes o vetor v. Dada essa definição que a gente acabou de ver, você acha que esses vetores são dependentes ou independentes? Ou seja, se ele fosse independente, a única forma da gente encontrar o vetor zero por uma combinação linear desses dois vetores seria se a gente multiplicasse cada um desses vetores por zero. Então, em geral, quando a gente está querendo saber se vetores são independentes, é meio que pensar assim: ah, será que existe alguma combinação que não seja simplesmente multiplicar os vetores por zero, que obtenha o vetor zero? O que você acha aqui nesse caso? Bom, nesse caso, eles são dependentes, porque se eu simplesmente multiplicar esse vetor v, esse v1, né, por menos 2, repara que se eu somar com o v2, eu vou ter justamente o meu vetor zero. Porque aí eu vou ter menos 2v, que é o menos 2v1, mais 2v. E aí isso aqui é justamente igual a 0v, né? E aí é exatamente igual a zero. Então, esses vetores, nesse caso, eles são dependentes. Continuando, se eu pegar um vetor v1 qualquer e eu pegar o vetor zero, ou seja, o vetor com todos os componentes zero, o que você acha que esses vetores são? Eles são dependentes ou independentes? Pensa assim, será que tem alguma combinação linear em que eu não estou multiplicando todos os vetores por zero, que eu consigo obter o vetor zero? Bom, repara que se eu simplesmente pegar zero vezes o vetor v1 e somar com 156 vezes o vetor zero, eu sempre obtenho o vetor zero, né? Então, esses vetores, eles são dependentes. Em particular, repara que qualquer conjunto de vetores contendo o vetor zero, ele sempre vai ser dependente, né? Porque se eu simplesmente pego todos os outros vetores que não são zero, multiplico eles por zero e multiplico o vetor zero por qualquer número diferente de zero, eu vou ter uma combinação linear que produz o vetor zero e que ela é diferente de todos os números sendo zero, né? Então, portanto, qualquer conjunto
de vetores contendo o vetor zero, ele vai ser sempre dependente. Vamos ver agora um outro exemplo. Agora, esses vetores aqui, se eu tenho esse vetor v1 e esse vetor v2, você acha que esses vetores são dependentes ou independentes? Tem como eu somar esses vetores, multiplicando eles por alguma coisa, e eu obter o vetor zero, sem ser a combinação em que eu pego 0 vezes o vetor 1 e 0 vezes o vetor 2? Repara que não, né? A gente vai aprender a argumentar por que eles são independentes, mas repara que a gente, olhando para esses dois vetores, a primeira componente sempre é dada pelo V1 e a segunda componente sempre é dada pelo V2. Então, para eu obter o vetor zero, eu preciso necessariamente que o V1 esteja multiplicando por zero e o V2 também esteja multiplicando por zero. Então, nesse caso aqui, esses vetores são independentes. E agora, esse exemplo aqui. Repara que a gente pegou um conjunto independente e agora, que era esse aqui, e agora a gente adicionou esse aqui também. Esse conjunto de vetores, ele é dependente ou independente? Bom, esse conjunto de vetores, eles são dependentes. Somando o vetor v1 com o v2 e subtraindo o vetor v3, a gente consegue obter o vetor zero. Mas aí você pode começar a se perguntar, ok, como é que eu encontro essa combinação? Basicamente, repara que a gente está querendo encontrar é uma combinação linear desses vetores, de forma a obter o vetor zero. Então, escrevendo isso formalmente, a gente quer encontrar uma combinação linear que dê o vetor zero. E aí, repara que isso aqui é exatamente a mesma coisa que a gente resolver esse sistema. Ou seja, o que a gente está perguntando é se a gente construir uma matriz em que cada coluna dessa matriz são os vetores que a gente quer saber se eles são dependentes ou não, a gente quer saber quais são os vetores do espaço nulo, né? Se existe só o vetor zero no espaço nulo, os vetores vão ser independentes. Se existe algum outro vetor diferente do zero no espaço nulo, eles vão ser dependentes. E aí, repara que nesse caso aqui, você não precisa nem calcular um espaço nulo exatamente, para você saber que esses vetores são dependentes. Por quê? Porque aqui nessa matriz aqui, em particular, você sabe que o posto dessa matriz é no máximo 2 porque ela tem duas linhas. Como ela tem 3 colunas, uma dessas colunas aqui com certeza é livre. Como ele tem uma coluna livre, o espaço nulo com certeza vai ter infinitos vetores nele. Então, ele vai ser dependente. Mas uma outra forma de olhar aqui é simplesmente olhando que essa coluna aqui é uma coluna com pivô, essa aqui é outra coluna com pivô. Então, essa coluna aqui é a coluna livre. Isso implica que o espaço nulo possui um vetor que seja diferente do vetor zero. E aí, com isso, a gente já conclui que os vetores são dependentes. Então, o que a gente concluiu aqui é que, de forma geral, se a gente pega no R2 quaisquer 3 vetores, eles vão sempre ser dependentes, né? Porque eu vou olhar para essa matriz aqui, com esses vetores. Repara que eu transformei cada um desses vetores aqui numa coluna dessa matriz. E aí eu vou estar olhando para o espaço nulo dessa matriz. Eu não preciso realmente olhar qual é o espaço nulo bonitinho. Eu só preciso saber se ele possui algum vetor que é diferente de zero. E aí, nesse caso aqui, como a gente sabe que o posto da matriz é sempre menor ou igual ao número de linhas e o número de colunas, a gente sabe, como a gente só tem duas linhas, que o posto tem que ser menor ou igual a 2. E todas as colunas que não são colunas pivôs são colunas livres. Então, aqui, alguma dessas colunas aqui, pode ser a primeira, a segunda ou a terceira, alguma delas vai ser uma coluna livre. E aí, portanto, o espaço nulo vai ter um vetor diferente de zero. Então, de forma geral, as colunas de uma matriz A, elas são independentes exatamente quando o posto de A é igual a n. Ou seja, se o posto de A ele é igual ao número de colunas, então todas essas colunas são independentes. Lembra que quando uma coluna não tinha um pivô, era justamente porque ela era uma combinação linear das colunas anteriores.
E esse é o caso justamente em que a gente consegue produzir o vetor zero. Se eu consigo escrever uma coluna com uma combinação linear das outras, basta eu considerar essa combinação linear e subtrair a minha coluna que eu obtenho o vetor zero. Portanto, a gente sabe que as colunas de uma matriz são independentes quando o posto da minha matriz é igual ao número de colunas. Então, nesse caso aqui, a gente tem n pivôs e, consequentemente, a gente tem 0 variáveis livres. E aí, quando eu calculo meu espaço nulo, se eu não tenho nenhuma variável livre, significa que o meu espaço nulo ele apenas consiste no vetor zero. De forma geral, o que a gente acabou de ver? Se eu pegar qualquer conjunto de n vetores em Rm, a gente sabe que esses vetores são linearmente dependentes se n for maior do que m, porque eu vou ter cada vetor sendo uma coluna, a quantidade de linhas vai ser justamente m, e aí, portanto, a gente vai ter que o espaço nulo não vai ser apenas o vetor zero, e com isso, a gente sabe que esses vetores são dependentes. Então, agora vamos recapitular qual o procedimento geral para a gente ver se um conjunto de vetores é dependente ou independente. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma matriz A, onde cada um desses vetores são as colunas de A. E aí, os vetores vão ser independentes se o espaço nulo de A for apenas o vetor zero, e eles vão ser dependentes caso contrário. E como é que a gente conclui que o espaço nulo é apenas o vetor zero? Bom, olhando para o posto dessa matriz. Se o posto dela for igual ao número de colunas, a gente tem que essa matriz não possui variável livre e, portanto, o espaço nulo é apenas o vetor zero. Se o posto dela for menor do que o número de colunas, a gente então sabe que pelo menos uma coluna é uma coluna livre e, portanto, a gente tem que o espaço nulo não possui apenas o vetor zero. E com isso a gente sabe que os vetores são dependentes. Um outro procedimento, se você preferir não trabalhar com colunas de A, seria justamente a gente escrever esses vetores como as linhas de A, ao invés de colunas. Então, você escreveria uma matriz A dessa forma, e o que você faria seria a eliminação nessa matriz e veria se o posto dela é igual ao número de linhas. Ou então veria simplesmente se aparece alguma linha de zeros quando você faz a eliminação. Se aparecer uma linha de zeros, significa que o posto é menor do que o número de linhas e, portanto, os vetores são dependentes. Se não aparece nenhuma linha de zeros durante a eliminação, o posto é igual ao número de linhas e, portanto, os vetores são independentes. Quando a gente olha para o espaço gerado por um conjunto de vetores, o que a gente está querendo dizer, né? Bom, a gente diz que o espaço gerado por um conjunto de vetores, ele consiste no espaço vetorial formado por todas as combinações lineares dos vetores nesse conjunto. A gente definiu isso exatamente quando a gente estava olhando o espaço coluna de uma matriz, que é exatamente a combinação linear de todas as colunas da matriz. E aí repara que essa definição do espaço gerado por um conjunto de vetores, ele é exatamente o menor espaço vetorial que contém esses vetores. Por quê? Porque todo espaço vetorial contendo um certo conjunto de vetores, pela definição de espaço vetorial, precisa pelo menos conter todas as combinações lineares desses vetores. E aí, se ele contém apenas essas combinações lineares e nada mais, ele é exatamente o menor espaço vetorial contendo esses vetores. Então, vamos ver alguns exemplos. Bom, o primeiro é o que a gente já viu, inclusive, das colunas de uma matriz, né? A gente diz, então, que as colunas de uma matriz A, elas geram o espaço coluna de A. Ou seja, se eu considerar todas as combinações lineares das colunas da matriz A, eu vou obter justamente o espaço coluna de A. Repara que se eu considerar os vetores V1 e V2, exatamente como esses vetores 1, 0 e 0, 1, o que eles geram? Eles geram o R2. Porque qualquer vetor do R2 eu consigo escrever
com uma combinação linear de V1 e V2. Se a gente olhar todas as combinações lineares desses vetores aqui, eles geram justamente o R2. Repara que, adicionando esse vetor, eu sempre já geraria o que esses dois vetores geram, mas eu poderia gerar alguma coisa, um espaço ainda maior ou não. Nesse caso, a gente não gera um espaço maior. E quando é que ele não vai gerar um espaço maior? Repara que a gente está considerando todas as combinações lineares desses três vetores. Se esse vetor aqui, ele não é uma combinação linear desses dois vetores, eu vou gerar algo novo. Ou seja, eu vou gerar um espaço maior do que o espaço que gerava esse subconjunto desses vetores. Mas se esse vetor aqui é uma combinação linear desses vetores aqui, eu simplesmente vou gerar o mesmo espaço, porque a combinação linear desses três vetores pode ser simplesmente escrita como uma combinação linear desse vetor aqui, desses dois vetores aqui. Repara que o vetor V3 é a mesma coisa que 4V1 mais 7V2. Então, eu simplesmente gero o mesmo espaço, que é o R2. Inclusive, com vetores do R2, né? Se eu já gerei o R2 inteiro, e ele aqui é um vetor do R2, não tem como eu gerar também algo maior, né? Do que o R2. Um outro exemplo é se a gente considerar esses dois vetores aqui. Repara que esse vetor aqui e esse vetor aqui, eles estão numa mesma reta. Em particular, o vetor V2, nesse caso, ele é igual a menos uma vez o vetor V1, né? Então, o que esse vetor gera sozinho é a mesma coisa que o que esses dois vetores geram. Em particular, eles vão gerar justamente uma reta em R2, que é a reta C vezes 1, 1. Se a gente considerar o R2, é como se fosse essa reta aqui. E agora vamos introduzir aqui um outro espaço da matriz A que a gente ainda não falou dele, que é justamente o espaço linha de uma matriz A. E aí, como a gente já sabe até o espaço coluna, ele é gerado pelas colunas da matriz A, é natural a gente pensar então que o espaço linha da matriz A, que ele é denotado por LA, ele é o subespaço de Rn, porque cada linha tem n componentes, gerado pelas linhas da matriz A. Ou seja, é o espaço gerado por todas as combinações lineares das linhas da matriz A. E observa que o espaço linha da matriz A ele é a mesma coisa que o espaço coluna da matriz A transposta. Porque quando a gente transpõe a matriz, todas as linhas viram colunas. Então, se eu simplesmente considerar o espaço coluna da matriz transposta, é a mesma coisa que o espaço linha da minha matriz. Para finalizar essa primeira parte do vídeo, vamos terminar aqui explicando o que é uma base de um espaço vetorial e vamos ver uns exemplos dessas bases. A gente diz que um conjunto de vetores é uma base de um espaço vetorial se esses vetores são independentes e eles geram o meu espaço vetorial. Quando a gente diz que ele gera o espaço vetorial, quer dizer que cada vetor do meu espaço vetorial pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base. Então, isso quer dizer que cada vetor do meu espaço vetorial pode ser escrito como uma combinação dos meus vetores da base. E uma vez que eu conseguir escrever cada vetor do espaço vetorial como uma combinação de vetores da base, eles serem independentes implica que, na verdade, essa combinação é única, como a gente vai estar olhando aqui agora. Então, essa é a definição do que é uma base para um espaço vetorial. E uma coisa importante é que se a gente tem uma base específica no meu espaço vetorial, pela definição de base, cada vetor do meu espaço vetorial ele pode ser descrito como uma combinação dos vetores da base e essa combinação ela é única. Então vamos provar isso agora. Vamos supor então que a gente tem uma base que é um conjunto de D vetores, no meu espaço vetorial S,
E aí a gente consegue escrever o meu vetor V como essa combinação aqui e uma outra combinação. Então, a gente conseguiu escrever V como essa combinação linear desses vetores V1 a VD, e o meu vetor V também pode ser escrito como essa combinação. O que a gente quer concluir é justamente que se eu consigo escrever V como essa combinação e essa, eu tenho que, na verdade, A1 é igual a B1, A2 é igual a B2 e AD é igual a BD. Se eu mostro isso, eu mostro que essa combinação é única, né? Não importa o jeito que eu escreva, vai ser sempre o mesmo. Então, vamos olhar para esse jeito que a gente escreveu V e esse jeito aqui. Repara que se eu pegar V menos V, eu obtenho um vetor zero. Isso aqui é equivalente a escrever o quê? Bom, eu posso expressar esse primeiro V como essa combinação linear e esse segundo V como essa combinação linear. Isso me diz, então, que zero é igual a essa combinação linear dos vetores de V1 até VD. Ou seja, A1 menos B1 vezes V1 mais A2 menos B2 vezes V2 mais assim em diante até AD menos BD vezes VD. E aí que a gente sabe sobre uma base, né? Porque a gente está considerando que a gente tem essa base aqui no espaço vetorial. Bom, a gente sabe que uma base gera o S, a gente já usou esse fato de gerar todos os vetores do espaço vetorial S, mas a gente ainda não usou o fato de que os vetores são independentes. E é agora que a gente vai usar esse fato. Bom, como esses vetores da base eles estão independentes, o que isso quer dizer para a gente? Lembra que, quando um conjunto de vetores é independente, a única combinação linear que me dá o vetor zero é se cada uma dessas constantes, multiplicando os vetores na minha combinação linear, elas são iguais a zero. Ou seja, da independência desses vetores aqui, a gente conclui que AI menos BI é igual a zero para todos os Is, de 1 a D. Ou seja, isso aqui tem que ser zero, A2 menos B2 tem que ser zero, AD menos BD tem que ser zero. E se AI menos BI é igual a zero, isso está me falando justamente que AI é igual a BI. Então, portanto, como AI é igual a BI para todos os Is, está me dizendo que, na verdade, eu só tenho uma forma de expressar o vetor V em termos de V1 a VD. Então, com isso a gente já consegue concluir, quando a gente tem uma base de um espaço vetorial, cada vetor no meu espaço vetorial, ele é unicamente descrito como uma combinação dos vetores da base. E para terminar, vamos ver alguns exemplos aqui de bases. As colunas de uma matriz de identidade 2 por 2, elas formam o que a gente chama de base canônica do R2. São justamente esses vetores aqui. A gente, em geral, chama esse vetor de I, J, e quando a gente está em R3, inclusive, a gente chama, por exemplo, o vetor I desse vetor, o vetor J desse vetor aqui, e a gente chama de K esse vetor aqui. Mas isso é simplesmente notação padrão de R1 e R2 e R3. Esses vetores, a gente até inclusive já concluiu que eles são independentes, e é fácil de ver que eles geram o R2. Portanto, eles formam uma base para o R2. Uma outra base do R2 é justamente esses dois vetores aqui. Repara que esse vetor e esse aqui, eles são independentes. Isso aqui, com o tempo, você vê mais fácil, mas se você simplesmente testar para ver se eles são independentes, você vai ver que eles são independentes. E, na verdade, também eles geram um R2. Se eu quiser produzir o vetor XY, e eu considerar essa combinação aqui desses dois vetores aqui, a gente produz esse vetor aqui. Então, eles geram todo o R2 e eles são independentes. E, portanto, pela nossa definição de base, eles formam uma base do R2. Então, com isso, a gente inclusive viu que um espaço vetorial não necessariamente possui apenas uma base. Na verdade,
Um espaço vetorial possui infinitas bases. E aqui, por exemplo, a gente está vendo duas bases para o R2. Essa aqui é uma base para o R2 e essa aqui é uma outra base para o R2. De forma geral, as colunas de uma matriz de identidade n por n, elas formam uma base canônica do Rn. As colunas da matriz de identidade geram todo o espaço do Rn e também não é fácil ver que elas são independentes, né? Basta você ver que o posto da matriz de identidade é justamente o número de colunas. Com isso, a gente encerra essa primeira parte da aula e no próximo vídeo a gente vai estar vendo justamente um pouco mais sobre bases, aprendendo a encontrar uma base de um espaço vetorial. A gente também vai estar vendo outros exemplos de bases de espaços vetoriais e aí a gente vai finalizar com o conceito de dimensão. Então, até o próximo vídeo.